Estamos de volta com Revista Justiça, agora 10 horas e 26 minutos. Saúde e comportamento. Vamos falar sobre o combate à obesidade infantil. Eu converso agora com o médico pediatra, o Dr. Leonardo Carius. Dr. Leonardo, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Sérgio Duarte. Muito obrigado. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite pela rádio, por falar sobre um assunto tão importante e tão atual. Passamos recentemente, no dia 11, pelo Dia Mundial da Obesidade e Dia Nacional de Prevenção da Obesidade. E a obesidade infantil tem preocupado o senhor, doutor Leonardo? Sérgio Duarte, a obesidade infantil não só tem me preocupado, como tem preocupado a todos os médicos do mundo, né? A obesidade infantil tem se tornado um problema mundial atual maior do que a própria desnutrição. E a gente está longe de falar apenas de uma questão estética. São em torno de 41 milhões de crianças menores de 5 anos que estão em sobrepeso ou em quadros de obesidade no mundo. E só no Brasil, 20% dos pequenos estão dentro desse quadro. Número assustador. A gente não tem ideia de quantas crianças estão nesse quadro de obesidade infantil. Isso tem a ver com os novos hábitos, com a praticidade dos alimentos prontos ou não? Não tem a menor dúvida em relação a isso, Sérgio. Só para orientar quem está nos ouvindo agora, e para deixar bem claro que obesidade é sempre que a gente tem um balanço energético positivo, né? Ou seja, a gente consome mais energia do que a gente gasta. E isso gera um excesso de gordura no corpo e, consequentemente, um acúmulo dessa gordura no organismo. E, principalmente, os hábitos de vida estão totalmente ligados a esse ganho de gordura, né? Então, quadros de sedentarismo, quadros de aquela criança que fica muito tempo assistindo a televisão, não pratica atividades físicas, a própria praticidade nos alimentos industrializados são fatores que geram um quadro de obesidade, tanto na criança quanto no adulto, né? Mas, no caso, a gente está falando mais sobre a obesidade infantil. E como um pai ou a mãe consegue detectar que a criança está com obesidade e não apenas sobrepeso? Principalmente levando ao pediatra naquelas consultas regulares. Nós, como pediatras, temos a obrigação de, em toda consulta, pesar e medir as crianças. Diferente dos adultos, onde a gente usa apenas o IMC para detectar quadros de obesidade, na criança, até os 2 anos de idade, a gente não utiliza esse IMC. A gente utiliza medidas de peso e de altura e coloca em gráficos que são distribuídos pelo Ministério da Saúde. E esses gráficos nos dizem se essa criança está em sobrepeso ou em obesidade. Já nas crianças maiores de 2 anos, além do peso e da altura, a gente usa sim o IMC. E também existem os gráficos. Colocamos nos gráficos os valores que a gente acha durante a consulta e descobrimos se essa criança está em sobrepeso ou em obesidade. Dr. Leonardo Carius, quais os tratamentos existem para tratar dessa obesidade infantil ou até do sobrepeso? Há tratamento só com medicamentos ou não? Sérgio, os tratamentos com medicamentos, eles são muito restritos. São para casos muito específicos. O principal tratamento para a obesidade infantil atualmente é o mesmo conceito da prevenção. Ou seja, eu vou instigar a mudança no hábito de vida dessa criança. Eu vou tentar melhorar os hábitos alimentares dela, fazer com que ela pratique mais tempo de atividade física e, principalmente, orientar os pais que o principal fator para melhorar esse quadro é o exemplo dentro de casa. A criança, ela aprende principalmente por observação. Então, não adianta eu pedir para que essa criança ela coma melhor, ela coma mais verdura, ela coma mais frutas, que ela pratique mais atividade física, se ela assiste dentro da casa dela, o pai dela comendo a batata frita, o hambúrguer e não praticando nenhuma atividade física. Então, a principal medida no tratamento sempre vai ser a mudança nos hábitos de vida.
O refrigerante também, né, doutor? Refrigerante, açúcar, os alimentos congelados, os alimentos industrializados, todos esses alimentos eles devem ser muito restritos na vida da criança. Só para você ter uma noção, o alimento doce, né, o açúcar, ele só deve ser inserido na vida da criança depois dos 2 anos de idade. E isso raramente acontece, né? É aquela bala, é aquele chocolate, é aquela troca, né? Você fica quietinho que o pai te dá um chocolate, tudo isso propicia quadros de obesidade e devem ser atitudes que não devem ser realizadas no dia a dia da criança. E por que essa idade, doutor Leonardo Cário? Só a partir dos 2 anos que a criança deve ter contato com açúcar? Porque muitos até acabam adoçando as mamadeiras com mel. Sim, a gente precisa lembrar, Sérgio, que só depois dos 2 anos que as papilas gustativas da língua elas estão preparadas para receber o sabor do açúcar. O sal a gente libera em torno de 1 ano de idade, mas o açúcar só a partir dos 2 anos. Antes disso, a criança não consegue entender perfeitamente o que é o doce e o que é o salgado. Então você apenas gera um paladar errado na vida dessa criança. Então você está ensinando de forma errada. Ela nem está preparada para esse aprendizado e você já está ensinando isso a ela. Consequentemente, no futuro, você reeducar esse paladar da criança vai ser muito mais difícil. Quando a criança recebe esta alimentação antes, né, recebe açúcar antes de 2 anos, isso pode prejudicar e gerar depois um hábito alimentar àquela criança que vai dar trabalho para comer, doutor Leonardo? Sem dúvida nenhuma. Se eu aprendo hoje na minha vida, se eu tenho 2 anos de idade, por exemplo, e aprendo que o chocolate é gostoso, por que eu não vou querer usar o chocolate no futuro? Né? É uma questão de aprendizado, é uma questão de dia a dia. Se eu estou aprendendo errado, consequentemente o meu futuro vai ser errado e vai ser mais difícil. Se eu acostumo meu filho, por exemplo, com 1 ano de idade, com 1 ano e meio, 2 anos, que comer fruta é bom, consequentemente, comer fruta na vida dele posteriormente vai ser muito mais fácil. Agora você imagina se eu só acostumo ele a comer balas e doces e coisas erradas, como vai ser com os 6 anos de idade? Será que eu vou conseguir fazer com que ele coma frutas, por exemplo, de uma forma tão fácil assim? Com certeza não. E, doutor Leonardo, os avanços tecnológicos estão contribuindo, infelizmente, para esta obesidade infantil? Não tenho a menor dúvida quanto a isso, Sérgio. Os avanços tecnológicos são muito bons, né? Eles nos ajudam a muita coisa, principalmente na medicina, a descobrir novos métodos de tratamento, a descobrir novas doenças, mas ao mesmo tempo isso gera uma grande complicação se usada de forma errada. O que a gente vê atualmente são crianças que já nascem segurando um tablet, que já nascem segurando um celular, e isso aumenta o tempo de tela delas, aumenta o tempo de sedentarismo, aumenta o consumo de alimentos fáceis e industrializados e geram e ajudam a gerar esse quadro de obesidade na vida das crianças, gerando aqueles números alarmantes que a gente conversou no começo. Perdemos o contato com o Dr. Leonardo Cário. Estamos falando sobre a obesidade infantil. Ele está falando para nós sobre as principais causas desse aumento nos índices de obesidade infantil nas últimas décadas. Falamos também sobre como saber se a criança está com obesidade e não apenas sobrepeso. Contato restabelecido, Dr. Leonardo? Hoje não, Sérgio. Estávamos falando sobre a tecnologia. O senhor falou assim que a tecnologia é boa, mas que também traz esses maus hábitos que acabam provocando essa obesidade? Isso, exatamente. O tempo de tela, ele aumenta, muito e ele gera dificuldades nesse combate à obesidade, né? As crianças atualmente, elas já nascem com tablet e com o celular na mão.
Então, quanto mais tempo de tela, mais sedentarismo, mais facilidade em alimentos industrializados, mais besteira essa criança come e mais difícil fica de combater essa obesidade. Quanto mais tempo de tela, menos tempo de atividade física, por exemplo. É uma relação básica, né? Então, gera aqueles quadros, aqueles números alarmantes que a gente conversou no início da entrevista. A falta de sono também acaba contribuindo para essa obesidade infantil? Sérgio, por muito tempo a gente achou que a falta de sono, que o excesso do sono, ele era propício para quadros de obesidade. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente aprendeu, tem estudos que nos mostram que quanto menos tempo a criança dorme, maior chance ela tem de se tornar uma criança obesa e uma criança com sobrepeso. E isso se deve basicamente pela influência do sono nos hormônios que controlam a fome e a saciedade, também nas más escolhas alimentares para matar a fome. A gente tem que lembrar que a privação do sono, ela gera na gente decisões erradas e, além de tudo, as rotinas domésticas que diminuem a vontade de dormir e aumentam a vontade de consumo de comidas erradas. Quanto mais tempo eu tenho acordado, maior chance eu tenho de fazer atividades sedentárias e maior é a oportunidade para comer, principalmente comidas industrializadas e erradas. Uma criança obesa com certeza terá problemas na saúde quando adulta, doutor Leonardo? Sem a menor dúvida. Quanto mais obesa a criança for, maior chance ela tem de ter problemas sérios como hipertensão, diabetes, alteração na taxa de gordura, problemas ortopédicos, e isso vai reduzir a expectativa de vida dela. Você imagina comigo o seguinte, Sérgio, se eu tenho 50 anos de idade, por exemplo, e descubro que eu tenho uma hipertensão, eu vou conviver com esse quadro de hipertensão por mais 30, 40 anos, que é a minha expectativa de vida. Se eu sou uma criança de 10 anos de idade e eu descubro que eu tenho um quadro dessa mesma hipertensão, eu tenho pela frente ainda 70, 80, 90 anos de vida. Olha quantos anos mais eu tenho para conviver com essa comorbidade e com as complicações que essa doença pode trazer para mim. É muito maior. Então, sem dúvida nenhuma, quanto mais cedo eu descubro a obesidade, quanto mais cedo eu vivo esse quadro, maior vai ser minha chance de ter problemas de saúde no futuro. Agradecemos a participação do médico pediatra Dr. Leonardo Carius, falando conosco hoje no quadro Saúde e Comportamento sobre o combate à obesidade infantil. Dr. Leonardo, mais uma vez obrigado, até uma próxima. Muito obrigado, Sérgio, obrigado pela oportunidade, um abraço a todos os ouvintes. Eu queria só deixar o meu contato para quem está nos ouvindo, para me achar nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube, por Dr. Carius. Lá eu ensino de forma prática e lúdica sobre esse e diversos outros assuntos relacionados à saúde da criança. Forte abraço e bom dia. Muito obrigado, Dr. Leonardo Carius. 10h38.